Agora, nosso microfone Jovem Pan em Londres. Os casos de abusos de crianças por padres católicos acabou chocando o mundo e essas investigações. Renato Senise, microfone Jovem Pan em Londres, na Europa. E essas repercussões foram grandes. Aliás, você trouxe essa informação ontem já, né? Repercussões gigantescas, Tiago. Bom dia para você, bom dia, Adriana, bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã da Jovem Pan. Agora 11h28 aqui no Reino Unido, dia bonito, mas muito frio e muito vento. Temperatura de 13 graus em Londres, aqui na beira do Rio Tâmisa. A gente falou sobre esse caso ontem, né? O relatório divulgado por uma comissão de investigação independente. Nesse relatório, números chocantes: 216 mil crianças que foram abusadas sexualmente por padres ou outros religiosos da Igreja Católica de 1950 a 2020. Além disso, esse número de vítimas sobe para 330 mil crianças se considerarmos outros leigos, como, por exemplo, professores de escolas católicas. Além disso, entre 2.900 e 3.200 pedófilos presentes na Igreja Católica Francesa de 1950 a 2020. Depois da divulgação desse relatório, a Conferência de Bispos da França se reuniu para discutir o assunto. E, inclusive, o presidente da conferência, o Éric Demolin-Belfort, disse que estava surpreso, que foi uma surpresa terrível e gigantesca. Ele não tinha conhecimento desses números, não tinha conhecimento de tantos casos de abusos acontecendo dentro da Igreja Francesa. Os bispos da Conferência Francesa informaram ainda que estudam indenizar as vítimas, indenizar os familiares das vítimas também, mas não chegaram a divulgar nenhum valor e como essa indenização seria feita, se todas essas 216 vítimas seriam indenizadas. O Luc Crepin, que é bispo de Versalhes e presidente do Gabinete de Combate à Pedofilia, disse que o dinheiro não vai tirar o sofrimento das vítimas nem dos familiares, mas é uma maneira da igreja reconhecer o erro, reconhecer que as vítimas realmente foram vítimas. Mas o momento mais tenso foi uma entrevista coletiva, né, que foi feita depois da divulgação do relatório. O momento mais tenso foi quando o François Devaux foi falar. Ele foi uma das vítimas, ele recebeu o abuso de um padre francês e virou presidente da comissão, da Associação de Vítimas de Abusos. Ele foi ao palco olhando para os clérigos e disse que eles são uma vergonha para a humanidade. Destruíram o direito dado por Deus de proteger a vida e a dignidade humana, algo que deveria ser a essência da instituição. Então, esse foi o momento mais tenso depois da divulgação desse relatório. Relatório de 2.500 páginas, foram ouvidas vítimas, foram ouvidas testemunhas. Além disso, foram colhidos dados em arquivos de igreja, tribunais, arquivos policiais e até notícias divulgadas pela imprensa. Esse caso realmente ganhou uma repercussão gigantesca aqui na Europa. O Senise, o Papa Francisco, nos últimos anos, criticou publicamente casos de pedofilia e mandou, inclusive, investigar integrantes da Igreja Católica. Agora, sobre esse caso, ele já se manifestou ou não? Já se manifestou também, Tiago. Ele lembrou que a investigação foi um pedido dos próprios bispos católicos, né? Os bispos católicos que pediram essa investigação para tentar retomar aí a confiança da população na instituição. O Papa valorizou a bravura, a coragem dos bispos, como ele descreveu, mas se disse envergonhado pela Igreja Católica Francesa ter colocado as vítimas em segundo plano. Isso porque o relatório aponta que muitos casos eram de conhecimento da Igreja Católica Francesa, mas a Igreja preferiu acobertar para não ter o dano à imagem da igreja. Então, o Papa se disse envergonhado por isso ter acontecido e ele fez um pedido para os católicos franceses reconhecerem os erros, assumirem a culpa e, principalmente, fazerem de tudo para tornar a igreja um lugar seguro para todos. O Papa disse ainda que as vítimas estão no centro das orações dele, mas nem o Papa, nem os bispos franceses se manifestaram sobre algo muito importante do relatório também. O relatório apontou 45 medidas que a Igreja Católica deveria tomar para evitar que novos abusos como esses aconteçam. Essas medidas vão desde treinamento de padres até a revisão da lei canônica. A lei canônica, que é a norma de conduta do Vaticano. O Papa não falou sobre isso, não falou também sobre o nome de 40 abusadores que ainda estão vivos. O relatório apontou esses 40 abusadores, passou o nome para a Igreja Católica. Os bispos franceses e o Papa não informaram o que será feito com esses 40 nomes. E para encerrar, o relatório também enviou 22 casos que ainda podem ser investigados para o Ministério Público francês, ver como vai fazer, se vai investigar esses casos, se vai punir esses 22 abusadores que ainda podem ser punidos. Então, realmente, um caso que já chocou a Europa e pode ter mais desdobramentos nas próximas semanas, nos próximos meses.